por ele. Tá, as crianças de 3 a 10 anos estão liberadas para ir para a classe delas, para a igreja delas, né? Obrigado, Jesus. Te amo. Ele é bom, o Senhor é bom. E é por Ele que estamos aqui. Sem Ele não fazemos, não conseguimos, não adianta. Basta somente uma palavra do Senhor Jesus, as coisas... Eu fiquei vendo em Cafarnaum, quando o Senhor Jesus disse, ó, tu não subirás aos céus, tu descerás ao inferno. Você vê, nós estamos em 2025 e ninguém mora em Cafarnaum até hoje. Até os judeus que não acreditam em Jesus não querem morar lá. Poderia pelo menos morar para fazer uma né? Já que não acredita nele, eu vou morar aqui para... Nem lá eles não moram. Você vê, o Senhor Jesus falou, está falado, né? A Ele toda a honra e toda a glória. Gente, eu quero ler com vocês uma referência bíblica. Eu vou ler algumas com vocês hoje, mas 1 Samuel 2,30. Ao pastor Roberto e aos demais pastores, minha gratidão, em particular por o pastor Roberto ter me convidado a retornar aqui. E eu acho que eu estive aqui no início do ano, se eu não me engano, em fevereiro. Foi um culto maravilhoso. Meu Deus, o que foi aquilo? Muito bom. 1 Samuel 2,30, eu vou fazer uma abordagem sobre aquilo que está no meu espírito, compartilhando o pão da minha alma com vocês. O pão da palavra, que é rico. Obrigado, Senhor Jesus, diz assim, ó. Portanto, diz o Senhor Deus de Israel, na verdade tinha dito eu, que a tua casa e a casa de teu pai andariam diante de mim perpetuamente. Porém, agora diz o Senhor, longe de mim tal coisa, porque aos que me honram honrarei, porém os que me desprezam serão desprezados. Versículo rico, tem muito que se falar nele, tá? Por favor, se assentem. Quero aproveitar o tempo que tenho e ser bem cirúrgico, bem preciso nas informações, na abordagem do assunto. Tenho hoje e na outra quarta para falar. E eu quero fazer uma abordagem sobre honra na vida da igreja, como igreja, vida cristã. E todo cristão, todo servo de Deus, toda a igreja, que é você, somos nós, tem como objetivo maior reconhecer e honrar o cabeça, que é Cristo, o nosso Senhor. E essa abordagem sobre a questão honra, fazendo uma releitura do que já falamos há um tempo atrás, e alguns tiveram oportunidade de me ouvir sobre isso. Uma releitura porque é sempre bom estar aprofundando em um assunto específico na Bíblia, tá? E é sempre bom também fazer uma releitura, porque tem coisas que passam batido. Vamos estar relembrando de algumas informações e trazendo outras, porque nós vamos sendo aperfeiçoados. Não só a respeito do que falamos, mas também em detrimento, em praticar aquilo que falamos. A ideia aqui não é só falar. O Evangelho de Jesus é simples. Jesus disse para João Batista, quando João Batista estava preso e enviou seus discípulos a ver o Senhor mandou uma resposta para ele. Perguntaram para Jesus, tu és o Cristo, o Messias, aquele que esperávamos, ou virá outro? João Batista fez essa pergunta, porque ele estava preso, estava em aflição. E o Senhor Jesus começou a curar os enfermos, expulsar demônios, fazer maravilhas e ensinar com propriedade. Ele mandou uma resposta, vai e diga para João o que vocês viram e ouviram. Está aí a essência. A ideia não é só falar, né? Não é só ouvir, mas fazer. Então o princípio da honra que nós vamos estar falando aqui agora, uma abordagem a respeito desse assunto, nos traz alguns apontamentos importantes. Eu acredito que alguns vão estar anotando, por mais que é uma noite profética, mas vamos estar em um norte profético nesse quesito, estabelecendo honra. A honra divina no exercício do corpo de Cristo,
como homens e mulheres de Deus que somos, como igreja, é muito relevante e pertinente para qualquer tempo e para qualquer lugar. E a honra que estamos e vamos falar agora e na outra quarta é totalmente uma honra divina. Não é algo que formulamos em ideias humanas, não. É dentro das Escrituras. O pastor Roberto sabiamente colocou um versículo ali agora, que os bereanos, eles iam consultar nas Escrituras tudo que era falado pelos apóstolos. E isso é de suma importância para a Igreja de Jesus, observar cada ponto que se é falado, e não só lá, viu, pastor, já ia chamar pastor Roberto, não só no que se escuta no TikTok ou Instagram, mas o que se escuta também nos altares, nas igrejas, por pregadores, por líderes. Nós temos que ponderar e analisar tudo dentro das Escrituras. Estamos em dias difíceis, dias conturbados dentro até do nosso segmento, e há muitas divergências na caminhada a respeito de informações, de doutrinas e etc. E a ideia é analisar tudo dentro das Escrituras mesmo. Concordo plenamente. Até porque há anos eu não lecionava mais. Eu dei aula para alguns amigos aqui, há tempos atrás, eu era bem novo, continuo sendo. Ministrava para alguns irmãos abençoados, amados aqui de Nova Esperança. Lembro de alguns lembram de mim. Temos uma afinidade até hoje, consideração, rapaz, um respeito mútuo. Isso foi muito bom para nós, né? E fiquei anos viajando e ministrando, não quis assumir nada, mas agora eu retornei de novo a lecionar lá no Setebari. Setebari é lá na sede da Batista Renovada. Até conheci o pastor Celso Santos, eu não conhecia ele pessoalmente. Estive lá segunda-feira, estou ministrando toda segunda-feira. Lá é sobre a aula que eu estou ministrando ao Novo Testamento, sobre os Evangelhos, Atos e Apocalipse. Então a missão é grande, estar ensinando lá toda segunda agora. E que o Senhor nos ajude. E nesse viés de ensino, de instrução, o Espírito de Deus de novo, educando o meu espírito para essa linhagem de ensino. Eu vou falar para vocês agora, rapidinho, dentro dessa abordagem sobre honra, na vida cristã, na liderança cristã, nos liderados também, no modo geral. Eu vou apontar para vocês o que a honra não é. Beleza? Primeiro apontamento, o que não é honra. Eu tenho 6 apontamentos, o que não é honra. Depois eu vou falar o que a honra é. 6 apontamentos também. E qual o perfil de um homem, de uma mulher de Deus, de um cristão, de um líder liderado honrado? Essa é a mensagem de hoje. E depois que o Espírito Santo me ajude para o que vem aí pela frente, tá? Então você já sabe o que eu vou falar. Então, o que a honra não é? Vamos começar esses apontamentos, vou falar rápido. E vamos para a proposta do Espírito de Jesus nessa noite, né? Até porque eu e meus amigos ali, vou apresentá-los, meu nobre irmão e amigo José Luiz, meu nobre amigo e irmão Júlio, são discípulos do Senhor Jesus que andam comigo lá em Mandaguaçu, congregamos juntos, servimos a Deus juntos, subimos no monte. Quem sabe, né, hoje, né? Então, tem que acelerar aqui, né? Tem que acelerar, né? Estamos sempre juntos, viajando, Jaguapitã, Astorga, Luanda, pregando pela região, eles estão sempre me acompanhando. São parceirões do reino de Deus. Glória a Deus pela vida deles. O que a honra não é? Se você quiser anotar, anote, tá? Isso é importante, ó. Deixa eu reivindicar algo, não para minha presunção, que eu estou longe disso, quero distância disso, mas para a glória de Jesus. Que se tiver de se gloriar, glorie-se no Senhor. Mas só reivindicando uma autoridade que já está em mim. Viajando pelas nações, falando para as nações onde Deus me levou, eu fui convidado só para falar sobre honra, tá? Só sobre honra, impressionante. Da América Latina, um dos mais convidados da América Latina tem sido esse pequeno servo que está aqui olhando para vocês estão olhando para ele. No Brasil, não preciso falar. Se da América Latina, imagine do Brasil. Eu, por
10 anos seguidos, eu tive conferências marcadas todos os finais de semanas. Eu cheguei a cansar exaustivamente e emocionalmente de tanto falar sobre honra todos os finais de semana. Viagens. O Senhor Jesus havia falado para mim que haveria tempo que eu só chegaria em casa e trocaria de mala. E de fato, Deus foi prosperando, fui comprando mais roupa, já deixava uma mala pronta e a outra. Teve nos Estados Unidos, que eu ia todos os anos, eu já deixava roupa lá. Eu nem levava mala, viu, pastor Roberto? Só levava livros. Nossas literaturas, CDs, DVDs na época, e depois livros. Chegou um tempo que eu não levei mais nada, porque também não podia nem entrar mais com livro, porque toda vez eles me paravam, levavam para a alfândega. O que você vai fazer aqui? Você vai ganhar quanto? Eu falei, sabe, eu vou trazer mais livros também não. Aí eu mandei em e-book para o pessoal, fui distribuindo. A última vez foi uma caixa de livro, falei, não, isso aqui eu vou doar para os crentes, para a cristandade, para os irmãos. Você vai doar ou vai vender? Não, vou doar. Eu ia falar que ia vender. Então eu me prendi na minha palavra, cheguei lá e doei para todo mundo. Aí o pessoal falou, não, pastor Alexandre, você está doando por quê? Não, porque eu falei, não, na alfândega que ia doar. Eu sempre vendi, agora eu vou doar. Palavra é palavra, certo? Então distribuindo, vocês podem ficar à vontade, pega os livros que vocês quiserem, estou abençoando vocês. E foi uma bênção, foi uma caixa de livro doado, falei, ó, que honra, né, semear nos Estados Unidos, maravilha. Então, dentro desse quesito, o Senhor Jesus me deu muita autoridade para falar sobre honra, em várias denominações. Esse conteúdo, nosso material virou, assim, proporcionou algo muito bom, matéria de Instituto Teológico. Inclusive, uma grande denominação em Maringá quer colocar nosso conteúdo honra como grade curricular do seminário de teologia deles. Nos Estados Unidos foi colocado também. Ministrei em uma igreja no Centro-Oeste, metodista. O líder regional do Centro-Oeste pegou nosso conteúdo e aplicou como escola bíblica por um semestre. Me elogiou, agradeceu, eu falei, tudo para a glória de Jesus. Então, grandes denominações, convenções, simpósios de pastores, temos autoridade para falar sobre isso, tá bom, gente? Nesse quesito e nesse assunto, eu não caí aqui de paraquedas, tá? Venho com a autoridade de Deus e não vou negociar este princípio de maneira alguma com ninguém. Ele é fiel porque pertence a Deus. E eu decidi honrar o Senhor Jesus com essa instrução. Então vamos começar o que honra não é. Fechou? 6 pontos, anote se quiser. Primeiro, honra não é algo banal, nem leviano. Pronto, já começa por isso. Banal significa comum. Não é comum. A honra não é, a honra divina, a honra de Deus, não é algo banal. E nem tampouco leviano. Não é algo simples. E nem se pode tratar de maneira leviana. A honra de Deus. E vou te falar, essa honra, onde ela permeia, por onde ela passa. Ela vem de Deus, é a essência dele, mas permeia em tudo o que é dele. E o que se diz respeito ao que é dele, a igreja de Jesus é de Deus. Porque está escrito, tudo é vosso, vós de Cristo e Cristo de Deus. Então tudo que é de Deus permeia a honra dele, emana do caráter dele, flui dele, é destilado dele. Então a honra não é algo banal, não é trivial e nem tampouco leviano. Deve ser tratado de uma maneira com reverência, com autoestima. Então esse é o primeiro ponto. Só para mostrar o que não é. Porque nós lemos lá, Deus disse, eu honro aqueles que me honram. E desprezo quem me despreza. Você vê que ele fala assim, eu desprezo quem me despreza. Ele não usa a expressão, eu desonro quem me desonra. Porque Deus é tão rico em honra, que ele não consegue desonrar. Mas ele despreza. E desprezo é muito sério para quem trata as coisas de Deus de maneira leviana. Eu não trato a honra de Deus de maneira comum. Eu costumo dizer simples assim, categoricamente. Gente, você pode ter a intimidade que for com o Senhor Jesus, com Deus vivo, mas não se sinta tão familiarizado assim. Ele continua sendo Deus e você é homem. Ok? Por se familiarizar demais, as pessoas estão perdendo temor. Olha, eu sou muito familiarizado com essa linguagem, mas toda vez que eu vou falar de honra, eu tenho um temor, eu oro antes.
Eu busco um direcionamento, um discernimento espiritual para falar para cada igreja onde eu vou falar, gente. E vou pontuando algumas coisas que eu deixei anos lá atrás. Faltou isso aqui, eu tenho que pontuar. Para a igreja de Jesus ser edificada. Até porque nós somos colocados à prova naquilo que falamos. Certo? É sério. Falar das coisas de Deus, qualquer assunto, vai exigir muito da gente. Na aula, quando terminou, tinha 70 alunos, segunda-feira. Tinha um líder lá, que ele foi um líder, participou, um mestre, por sinal, ele falou, vou vir só para te escutar. Posso? Pode. Ele não era aluno. Que na verdade ele foi para me apresentar ao pastor Celso, que ele é um cofundador do ministério. E estávamos em 70, ele terminou assim, me chamou no canto e falou, que responsabilidade, rapaz, você ensinar tudo isso aí para esse pessoal. São futuros pastores, são pastores, alguns. Falei, a responsabilidade é a mesma que temos de subir lá no altar, na nossa igreja, no púlpito e ministrar para a igreja. De gravar alguma coisa, de escrever algo e sair lançando. A responsabilidade é a mesma. Então eu não quero usar de maneira leviana para tratar de um assunto tão elevado que é o princípio da honra. Ok? Então a honra, já começa com isso, não é algo banal. Não trate a honra de Deus de maneira comum. Mais reverência. Fechou? Não é, e nem de maneira leviana. Leviana é pior do que comum. Está muito abaixo do comum. Número 2. A honra não é uma via única. Já vou explicar sobre isso, quando eu for falar o que a honra é. Não é via única. Ok? Ou pode, eu apontei para você, mas você pode fazer bem assim, ó. A honra não é via única. Você pode até apontar para você, porque nós temos a facilidade de querer a honra para nós. E que venha para nós, e que venha para nós. Ela não é via única. Honra não é o que ela não é. A honra não é a honra de Deus. Não é um objeto nosso. A honra não pertence a nós mesmos. A honra de Deus não é um objeto pertencente a nós. Por mais honrada que a pessoa seja, não é dele. É de Deus. Amém? Qualquer nível que Deus te elevar no reino dele. Eu gostei da frase, da expressão que o pastor Roberto usou. Por mais que o Espírito de Deus tenha me levado a grandes denominações, em muitos ambientes, mas ainda é bom ser chamado de servo, né? Servo de Deus. Porque a honra pertence a quem? Se Deus quiser tirar, quantos nós já vimos que estavam lá em cima, e rápido. E outros que estavam lá embaixo, na humildade, porque a humildade precede a honra, está escrito. Deus fez assim. Então não esteja muito familiarizado, porque Deus continua sendo Deus. Ele pensa como Deus, não como homem. Não há jeitinho brasileiro nisso. Princípios têm que ser estabelecidos e honrados. Ok. Então, não é um objeto que pertence a nós mesmos. Número 4. Não é um jugo humano. A honra não é um jugo humano. A honra de Deus não tem nada a ver com o jugo de homem nenhum. Quer líder, quer liderado, quer pai, quer mãe, patrão. Não é. A honra de Deus não é jugo. Porque em nome da honra tem muita gente também aprontando, abusando, ok? Número 5. A honra não é invenção de homens. Depois argumento. Número 6. Honra não é lisonja de interesse, bajulação e nem adulação. Ótimo. Pastor, o senhor já começou, foi uma marreta e das pesadas. Honra não é bajulação, lisonja de interesse. A honra de Deus, não. Agora, o que a honra é?
Porque Deus diz, eu honro aqueles que me honram. Então, o que é honra? Tenho muitos conceitos, vários. Mas vamos ficar nos 6, que é para construir aquilo que não é uma boa edificação. Número 1, é algo excelente. Aonde tem a honra de Deus, tem excelência. Para defraudar aquilo que é banal. Para defraudar aquilo que é leviano. Aonde tem a honra de Deus estabelecida, tem excelência de comportamento, de educação, de caráter, de lealdade, fidelidade. Tem excelência no trato, tem excelência no fazer. Aonde tem a honra estabelecida, tem a excelência de Deus. Até nas mínimas coisas. A excelência de Deus está estabelecida em tudo, rapaz. Até na maneira em que a pessoa se porta, reage, responde. Sabe, se eu sou contra alguma coisa, eu não preciso ser áspero. Eu vou ponderar e vou conversar. Isso é excelência. A Bíblia diz que Daniel tinha um espírito de excelência. E também estava sobre José. Estude sobre o espírito de excelência. A honra é algo excelente. É um princípio que exalta a excelência. A excelência de Deus, a excelência da palavra, a excelência do matrimônio, a excelência de viver como igreja, excelência de estar servindo o melhor dos melhores. Você não serve qualquer um. O seu trabalho no reino de Deus está e deve estar alinhado com o cabeça, que é Cristo, e Ele é excelente por si próprio, por natureza. Então a excelência que vem da honra é para quebrar o jugo daquilo que é trivial. Eu de maneira alguma vou tratar a obra de Deus de maneira trivial, eu não quero. Às vezes eu rejeito fazer algo para Deus. Eu, às vezes não quero, por exemplo, pastorear. Às vezes eu rejeito, não quero dar aula, não vou dar aula. Eu rejeito, às vezes, oportunidade de sair pregando por aí. Ó, que Deus era meu sonho. Só que eu vi o peso do que torna. O peso da excelência que é exigida. Não quero tratar as coisas de Deus, o que diz respeito à obra de Deus, o que dirá a pessoa dele, de maneira comum. E nem leviana. Certo? Isso é importante. Saber que o princípio da honra é algo excelente. Número 2. Este é um princípio de valorização mútua. A valorização é mútua. É um cuidado mútuo. Romanos capítulo 12, versículo 10. Em outras palavras, se a honra não é de via única, o que não é a honra, o que ela se torna mão dupla. Olhe bem, amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Honrar não é fácil, porque para lidar com uma imersão de honra em nosso caráter, em nosso espírito, nós precisamos muito da simplicidade, muito da humildade. Porque eu tenho que preferir em honra você em vez de mim. E isso aí é doloroso. Então, o que não é honra? O que não é honra é querer ser honrado sem honrar. A honra é um princípio de excelência, é sim, de valorização mútua. Honra no grego é timal, significa venerar, honrar, apreciar e elevar a autoestima. Olha só, no português é considerar, é mérito e dignidade. No hebraico, vai além. É reconhecer o peso da autoridade de. Vem da mesma origem da palavra kavod, que significa glória. Glória e honra têm o mesmo significado nas Escrituras. Tem a mesma proporção. Toda glória tem um tipo de honra e toda honra tem um tipo de glória. E glória de kavod é reconhecer o peso da autoridade de.
autoridade de Deus sobre alguém. Já já vamos chegar a esses pontos. Mas é importante entender que é um princípio de excelência que traz um senso de valorização que não se limita a um, mas a todos. E dentro da igreja de Jesus, o Senhor nosso, que eu amo de coração, e meu temor por Ele está aumentando a cada dia, a honra tem que ser tão bem tratada, e reconhecida, e ministrada, e ensinada, e praticada, para que toda a igreja se sinta, desfrute, perceba a benevolência de um batismo de honra, no caráter, sabe, no senso de justiça, de reconhecimento, em todos os aspectos. Por exemplo, segunda-feira dando aula sobre o Evangelho de Lucas, o Evangelho de Lucas também é o Evangelho das crianças. Uma valorização devida às crianças. Jesus valorizou as crianças. É um Evangelho que enaltece as mulheres. Jesus valorizou as mulheres. É um Evangelho que ajuda o pobre. Jesus resgata o pobre. Então, a honra de Deus, ela é ampla. No sentido simples, eu honro Deus de maneira vertical e horizontal. Vertical, eu honro Deus direto, com o meu louvor, com a minha adoração, com a minha intercessão, com a minha dedicação a Ele de coração, sabe? Meditando na palavra, em jejum, numa ligação mais profunda com Ele, em uma oração em concordância com alguém. Mas na horizontal eu honro Deus de muitas outras formas. Eu honro Deus honrando você. Eu honro Deus honrando minha esposa, como vaso mais frágil. Eu honro Deus cuidando bem do meu pai. Eu honro Deus sendo sincero na minha amizade. Eu honro Deus, sabe, sabendo tratar com educação e com respeito meu funcionário. Eu honro Deus sabendo tratar com educação o meu patrão. Eu honro Deus exercendo com excelência o meu chamado, cuidando bem dos meus liderados e também dos meus líderes. Isso é uma honra no sentido horizontal. Deus é honrado assim. No Japão, Deus é honrado não pela adoração aberta, pelo reconhecimento do grande Senhor Jesus, o Yeshua Kami-sama, Subarashi, Jesus, o Deus maravilhoso. Ele não é reconhecido assim lá no Japão, abertamente, igual é aqui no Brasil, nos Estados Unidos, na Coreia, na Nigéria, alguns países da África, está pegando fogo o Evangelho, está crescendo muito. Mas se honra muito Deus lá, honrando os pais, que honra teu pai e tua mãe, né? Para que te vá bem e viva longos dias sobre a terra. Primeiro mandamento com promessa. Quando se honra com excelência, valorizando, reconhecendo a autoridade, cuidando, zelando, Deus é reconhecido assim também. Porque a honra de Deus está em tudo que Ele criou. E em tudo que Ele criou tem um código de honra estabelecido e tem o seu devido valor e deve ter o seu devido reconhecimento, principalmente entre aqueles que professam o nome poderoso e sacrossanto de Jesus. Porque Ele é Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. E como tal nós servimos não só como súditos, mas também somos filhos do reino e do grande rei. Então o padrão de excelência e de honra nosso tem que estar mais elevado do que a honra que os homens buscam. Mas se entre nós temos tanta divergência, ficamos fracos nesse princípio. Mas eu espero no Senhor, que pelo menos aqui para a igreja local, pelo qual tenho incumbência como homem de Deus trazer essa mensagem, toda a igreja vem abrir o coração, se desarmar de todo preconceito e de religiosidade e de informações paralelas e se submetam a um princípio divino, não humano, mas divino. E eu falo isso, pastor Roberto, com respeito e temor diante de Deus, isso diz respeito até nós pastores, nos submetendo a esta honra divina e com amor, olha aqui, ó, considerando uns aos outros. Sabe por que tem muita gente triste dentro das igrejas, no nosso meio, no nosso segmento?
uma tristeza que paira, rapaz, abruptamente no coração das pessoas. Por falta de honra. Por falta de honra. Por se multiplicar a iniquidade e o amor de muitos? Iniquidade é desonra grave. Se é desonra, não tem honra. Agora, se tiver honra, o amor vai ser conservado. O versículo nos chamou a atenção. Amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, preferindo em honra uns aos outros. Amor e honra tem que andar juntos. A honra sem amor, ela fica tirana. Uma honra autoimposta, exigida, isso não vai funcionar em lugar nenhum. Em lugar nenhum. Porque o Senhor de toda honra não exige honra para Ele, mas Ele diz, eu honro quem me honra, é voluntário. Agora quem me despreza será tratado com desprezo. O Senhor Jesus nunca estabeleceu o princípio da honra goela abaixo das pessoas. E não é o caso em nossas igrejas, e em lugar nenhum. Mas o princípio da honra, ela vem pelo âmbito do reconhecimento, trabalhado em amor, ensino em verdade. Rapaz, eu não vou perder minha alegria, minha salvação por causa da desonra. Eu reconheço as autoridades que Deus colocou na minha vida. E trato com humildade diante de Deus, sem presunção. Eu já vi meus líderes, meus pastores, trazendo informações erradas no púlpito, doutrinárias. Eu já. Com humildade, eu cheguei até eles. Eu sou um porta-voz da palavra, eu não posso aceitar isso aí. E nem expus para a igreja. Com humildade, eu cheguei até eles e falei, olha, sabe aquela palavra lá? Não é isso aí que está escrito. Com humildade, com amor, ele ficou até constrangido, falou, você que tem que assumir a igreja. Não, não tenho que assumir não, Deus entregou na sua mão. Mas não é isso, toma cuidado. Com amor, com humildade, há uma honra sobre ele. E eu vou sair expondo? Também não vou expor. Estou falando aqui agora para vocês também nem conhecem eles, não é aqui do Paraná. Eles foram humildes o suficiente para reconhecer verdade. Eu também sou. Quando já chegaram em mim, rapaz, você estava nervoso, falou isso, cara, me perdoa, eu errei. Quem disse que somos perfeitos aqui? A igreja de Jesus é firmeza e baluarte da verdade. É por isso que tem que ter amor e honra. Porque se for só honra, rapaz do céu. Se for só honra, honra mesmo. Vamos ficar um pouco tiranizados aí no ministério, isso não é bom não. Mas a honra de Deus, é diferente de honra que o homem busca. A honra de Deus, a honra divina que vem de cima, que vem do evangelho autêntico, é uma honra que trabalha tanto no nosso caráter com humildade, cara, que nos leva a reconhecer. Sabe, eu estou vendo umas pessoas aí usando os púlpitos para ficar xingando e praguejando os outros, que não funciona, não é isso. A honra de Jesus, ela é reconhecida, ela é verificada, ela é estabelecida em amor. Ela funciona. E por que ela funciona? Porque eu sou uma prova social, espiritual, de que ela funciona em qualquer lugar onde estivermos. Pode ser dentro da empresa, dentro da igreja, dentro de casa, a honra funciona e Deus defende quem honra Ele. Deus defende quem honra os princípios dEle, a casa dEle, os negócios dEle. Deus protege, porque Ele diz, eu honro quem me honra. Isso é sério. Muito sério. Por que é mão dupla? Ele está dizendo, eu honro quem? Vamos avançar. Gente do céu. Eu acho que 2/4 serão poucas. Número 3 aqui, o que honra é? É uma essência que pertence a Deus e a quem Ele atribuir. A honra é de Deus? É. Mas e se Ele resolve levantar alguém aqui, honrar e colocar como autoridade? Ele atribuiu isso. Sabe quais eram as dificuldades
maiores dos segmentos da época de Jesus, fariseus, essênios, herodianos, etc, etc. A dificuldade para muitos era, quando Jesus disse que é o Messias, Rei, Senhor e Filho de Deus, foi tão difícil para alguns, porque eles não reconheciam a autoridade que estava em Jesus. E quando não reconhecemos a autoridade de quem Deus atribui honra, aí de fato temos dificuldades mesmo. Muitas dificuldades nós vamos encontrar pelo caminho. Só que dentro da cultura judaica apareceram outros que disseram que era Messias. E eles veneraram. Porque ele é um representante legal e legítimo de Deus. Então olhe bem. Quando a honra não é reconhecida em gente séria, a nossa honra vai para falsos e para gente que é covarde. Entendeu o que eu disse? Esse é o juízo da honra. Que juízo? Quando a gente não valoriza as pessoas sérias, a gente paga caro pelo falso. Porque os falsos passam em nossa vida e a gente acaba lançando pérolas aos porcos. Se eu não valorizo, vamos lá, um ministério sério, eu pago caro para o ministério falso, viu? E como paga? Porque se só perdesse dinheiro, o cara perde a alma, perde a alegria, perde a essência, perde a pureza. Tem uns que perdem até a salvação. Então eu preciso reconhecer de fato onde a honra de Deus está fluindo. Que palavra é essa? Entender esse conceito. Pelo Espírito Santo. Dentro das Escrituras. Então a honra pertence a quem? A Deus. Não a nós mesmos. A Deus e a quem Ele atribui honra. Obrigado, Senhor Jesus. Tem pessoas honradas aqui dentro. E essas pessoas honradas devem ser reconhecidas entre o nosso meio. Amém? Eu vou avançar mais um pouco. Número 4. A honra de Deus é libertadora. Em contrapartida do que a honra não é, o que não é honra lá no ponto 4 não é julgo humano. Mas a honra de Deus é libertadora. A honra de Deus que está fluindo dentro da igreja, e você não precisa ver ela não vai estar estampada. Não precisamos mostrar e pendurar uma melancia no pescoço. Mas a honra de Deus que está fluindo no ministério para uma crescente é libertadora. Não é um peso, não é um jugo, é libertação. Oh Deus, obrigado, Pai. Como é libertador. Você quer ver? É só passar um falso profeta na sua vida. Um falso líder, um falso pastor, um falso mestre. Um falso cristão, um falso patrão, um falso... Cai num golpe. Um golpe, como foi o LX que o senhor falou? Cai num golpe. Aí você vai ver, rapaz, por que eu não comprei lá? Quero um pouquinho a mais, porque não valorizou. Aí caiu num golpe, aí perdeu tudo. Quando não valorizamos os sérios, vamos pagar caro pelos falsos. Ai, Senhor Jesus. Por isso que a honra de Deus é libertadora. Porque quem paga pelo falso fica oprimido. Fica tão oprimido, cara. A alegria é roubada. Porque o reino de Deus, que é o reino de honra, não consiste nem em comida nem em bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo, certo? Justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Se não tem justiça, paz e alegria no Espírito Santo, não é reino de Deus. O reino não está. Logo, a honra de Deus também não. E a alegria é roubada, porque o que passou ali não é reino de Deus, foi enganado. Não é o Espírito da verdade. Olha o nome dele, Espírito da verdade. O Espírito verdadeiro, não é um mentiroso qualquer. É o dono, o portador da verdade, que paira na igreja, que é firmeza e baluarte da verdade, a igreja de Jesus, que somos nós. E entre nós, a aliança, o batismo de honra tem que ser tão bom. E com
amor e com graça, as coisas vão sendo ajustadas e todo mundo vai crescendo, porque vida de igreja não é fácil, pastor Roberto. Andar como igreja, trabalhar, ministério, fazer, não é a vida toda. Meu amigo, exige muita dedicação, amor, lealdade, honra, essas coisas todas. E aí vira e mexe, precisamos daquele bendito renovo do Senhor Jesus, nosso espírito. Deus, eu preciso desse ar novo para continuar, porque tem hora que, não sei se só comigo, quantos aqui já tiveram vontade de parar, de desistir, de pastorear, de liderar, de fazer, de cantar? Quantos já tiveram vontade de parar? Não, eu vou parar amanhã. Eu conheço alguns pastores que toda segunda-feira eles têm vontade de desistir. Aí eles ligam para mim, não, desiste não, cara, desiste não, tem uma alma aí que precisa de você, vai lá, Deus vai te ajudar. Desista não. Olha para a pessoa bonita que está ao seu lado, falando, não desista não, o reino de Deus está em você. E por que você continua? Porque isso não é, pode ser um pouco trabalhoso e tem aflições, mas isso não é peso. Você está aí porque Jesus te honrou e isso é libertador. Você faz as coisas para Deus, você honra a Deus. Essa semana eu já ganhei 126 relógios, pastor Roberto. Essa semana eu fui e dei um presente para um amigo lá. Esses dois aqui já ganharam relógio. Quem anda comigo ganha relógio. Você acha que eu tenho uns 126 relógios lá em casa? Não tenho, não. Se tive relógio lá, dava para comprar um carro importado, ofertei. Falei, tanto, se eu vendesse tudo, dava para comprar uma BMW top para mim. Dava sim. Relógio de 23 mil, de 80, de tanto. Olha aí, só aí já é um carro. Tem eles, pastor? Não tem ou não? Tem um relógio lá de 200, 400. O mais carinho que tem lá é 2 contos e já está destinado já. Já tem uma pessoa que já está destinada para receber ele. Foi semeando, ofertando. Aí eu semeei no coração de um rapaz lá da igreja. Falei, rapaz, eu estava pensando em você agora. Você subiu aqui e toma um relógio. Ele, cara, como isso é renovador. Começou a chorar, me abraçou, me beijou. Falei, o que foi? Rapaz, isso renova a gente. Por quê? Eu não sei, mas renovou eu. Sabe por quê, Zé? Vou te falar. Porque todo mundo lá na igreja ganhou um relógio de mim, menos ele. Agora é a tua vez, cara. E ele sabe que todo mundo já havia ganhado. E ele é dedicado. Então, pessoas dedicadas que fazem para Deus em nosso meio tem que ser o quê? Honradas. Reconhecidas. Ele falou, é a prova d'água, pastor. É, bicho, pode mergulhar. Mas não vai muito fundo, não. Acho que é só 30 metros. Isso renova a pessoa. Me agradeceu, até chorou. Eu falei, mas tu chorou por causa desse relógio? Foi. Eu falei, imagina se fosse aquele de 80 mil, hein? Teve um que falou assim, pastor, você é meu relógio na minha vida, que eu dei a entrada num apartamento, aí eu vendo o relógio, vai me ajudar tanto. Eu falei, não é assim que funciona. Não é assim, não é pedindo. É para quem Deus direciona. Para que eu ganhei tantos relógios assim? Tem um propósito. Rapaz, que coisa, hein? Vai que eu ganho um hoje aqui também, né? Ou deixa esse. Eu só sei que todos que ganharam esse relógio, eles têm vivido algo maravilhoso na vida deles. No espírito, nos negócios. Em alguma área Deus desatou na vida deles. Ministérios. Aleluia, Jesus. Porque veio da honra e com honra vai. Você entendeu? Por quê? Porque isso não é nosso. É de Deus e é libertador. Cara, quando você chega numa pessoa, reconhece ela e agradece ela pelo que ela faz para Deus, não que ela precise disso, não é questão de necessidade, é questão de reconhecimento. Pai, isso dá um up. É igualzinho o funcionário que está lutando para vende. Você depende disso. Aí o cara faz uma venda lá e o patrão tem que fazer o quê com ele? Cara, vem aqui, vem tomar um café, bicho. Ah, vendeu um negócio lá de 100 reais, parabenize. Vendeu um negócio de 15 mil, parabenize. Ah, vender a mesma energia. Celebre o seu funcionário, viu, patrão que está aqui. Seja carrasco não, porque Jesus vai te pegar na esquina também. Olha, ou é funcionário.
Agora, ó, funcionário, seu patrão é uma pessoa boa, poxa, nem te perturba tanto, cuide do empreendimento. E deixa o lugar como se fosse, não vou falar sua casa, tem umas casas que, né, deixa a desejar, né? Mas como se fosse o próprio Deus dono de lá. Porque para Deus a gente quer fazer. E a Bíblia diz que nós devemos trabalhar e fazer as coisas tudo mesmo como se fosse para o próprio Deus. E assim a gente ganha muitas pessoas para Jesus no princípio da excelência. Deixa limpinho, deixa bonito, deixa organizado. Glória a Deus. Rapaz, eu não saí nem do que a honra é. Ai, Jesus. E é libertador. É libertador. Como liberta, cara? Show, glória. Você quer ver? O pai está lá, longe do filho. O pai chega nele. Vem aqui, um dia de honra com você. Dá aquele dia maravilhoso para o filho. Rapaz, é libertador. O filho se apaixona no pai, cara. Quantos pais têm que voltar atrás e fazer isso aí, ó? Mesmo seu filho é adulto, vai atrás dele, está sentindo essa falta. Quantas filhas precisam disso? Eu criei um dia de honra lá em casa para as 3 que eu tenho, né? Dia de honra para minha esposa, dia de honra para a Júlia, dia de honra para minha filha mais nova. Daniela, minha esposa, Júlia e Isabela. Eu sei o código de honra que toca no profundo coração delas. De cada um já descobri. Eu sei do que elas gostam. Da cor. Do açaí, o local do açaí certo. É adolescente, né? Eu sei o seu perfil. Então eu analiso, vou mergulhar em honra aqui. Rapaz, isso resgata liderados também. Liderados também. O código de honra de cada, eu conheço o código de honra desses 2 aqui, ó. Tocar nesse código, os caras sobem até em árvore, planta bananeira, voa no monte. Que toca lá no profundo, a gente se abraça chorando, que mexe. A honra nos eleva em Deus. A honra de Deus vem para quebrar todo o jugo do peso que foi colocado de maneira religiosa, de maneira perversa sobre nós. E a honra divina, ela vem, ela levanta a gente, sabe? Faz aquilo que fez com Mardoqueu. Em vez dele morrer pendurado, coloca o inimigo dele lá e ele passa honrado pelas ruas. É assim que Deus faz. Você não precisa correr atrás dela, ela vai vir sobre você. Basta você fazer o que deve ser feito. É tão simples. Ixi, Jesus. Número 5. E é 9 horas. São 9. 5. A honra é de Deus, vem dele e retorna para ele. 1 Samuel 2,30 nós lemos. A honra é de Deus, vem dele e retorna para ele. Você é só um canal, ela passa por você. Mas não deixa represar e retém você, porque vai atrapalhar, porque está escrito, o homem que procura sua própria honra é para sua perca, é tolice. É desonroso para o homem buscar sua própria honra. Comece a honrar as pessoas e a honra de Deus vem sobre você. Honra seu ministério, honra sua igreja, honra sua casa. Sabe, esses dias eu fiquei pensando, Deus, não há nada melhor nessa vida do que a gente valorizar aquilo que de fato o Senhor nos deu. É ou não é? Como é bom valorizar o que a gente tem da parte de Deus. Porque e só valoriza quando começa a perder. Começa a perder. Oh, meu Deus, e perde tempo, e perde dinheiro, e perde isso. Oh, Senhor Jesus, o que aconteceu? Aí quando você resgata, você valoriza. Então, em nome de Jesus, o que você reconhece da parte de Deus, isso vai voltar sobre você. Porque o que você reconhece, você atrai. Mas o que você despreza, vai fugir de você. Então valorize o que é bom, o que é de Deus. Valorize igual os bereanos. Está na palavra? Tá, vamos ali. É isso aí mesmo? Analise inclusive o que eu estou falando. É isso aí, rapaz, é coerente, é bíblico, é cristocêntrico, estou dentro. Isso exalta Jesus na igreja. Eu nem preciso falar de Jesus onde eu entro. Eu só honro. E o nome dele passa a ser glorificado. A última coisa que eu quero que as pessoas descubram que eu sou é pastor. Porque eu protejo a integridade de pastor. Porque Deus ama tantos pastores que quem defende pastores? Quem defende pastores? Fala aí para mim.
Eu acho que aqui em Nova Esperança, os pastores não passam por isso, não. Passa não. Isso é só lá em Mandaguaçu. Eu até quero que esse espírito maligno saia de Mandaguaçu, vá lá para Maringá. Ou não, sai daqui, né, dessa região, vai para outro canto, vai para fora do país. Porque você pega pelas próprias palavras, na minha dor o Senhor sempre esteve presente. Aí eu não retruco, mas dá vontade. Mas por amor a Jesus, a gente fica quietinho, porque os mais fortes têm que suportar os mais fracos. E na hora da minha dor, cara, quem é que me ajuda? Quem é que te defende na tua dor, pastor? Oh, só Jesus. Mas Deus está nos ensinando honra para a gente se blindar e se proteger, e um ajudar o outro. É reino, é igreja, é ministério. Pastor, essa é a noite profética, o senhor está falando no dia errado. Estou não, porque eu fui convidado para hoje. Ah, pastor, tinha que estar aqui pelo menos umas meia dúzia. Não, tinha que estar aqui, quem tem que estar mesmo. Jesus trouxe foi você. Então é para nós, é para lavar roupa. É sair daqui limpinho, purificado. Senhor, eu quero sair da minha vida, sabe de uma coisa? Senhor da glória. Você que lidera departamento. Você faz. Aí começa a dedicar, não quero mais, não quero mais. Imagine o que o senhor passa, hein, pastor? Ah, agora você sabe. Agora que você sabe, só tem 2 anos que você está fazendo isso, e eu que estou a vida toda. Então, em nome de Jesus Cristo, que o Senhor nos ajude a alinhar no princípio da honra dele. Fechou? É isso aí. Número 6, honra é reconhecer, celebrar, ter em autoestima, venerar. Obrigado, Jesus. Eu te amo. Eu te amo, Senhor. Agora, o que é um cristão honrado? Número 1, já inicia-se pela oportunidade de servir a Deus em sua obra. Tem honra maior do que essa aí, cara? Você é um servo de Deus. Você está servindo Deus na obra dele. Olha que honra. As pessoas, pastores, olha, eu escuto críticas de tudo que é lado agora. Tudo. Você vai para as redes sociais, você posta um negócio lá, não deu certo, eles vão criticar. Não estou falando não deu certo, não é porque fez coisa errada, não. Estou falando ao contrário, você foi alinhadinho e a pessoa não concorda com esse alinhamento que você tem em Deus. Aí vem bomba de tudo que é lado. Mas muitos não sabem que só pelo fato de estar servindo ao Senhor, já é uma questão de honra. Eu estou servindo meu Deus na casa dele. Rapaz, eu vim aqui servir Jesus com vocês. Ah, como é bom, meu. Oh Deus, que maravilha. Eu posso cooperar com o teu reino de alguma maneira. E quem sou eu? Então é um privilégio para nós, gente. Se nós ficarmos familiarizados, porque cantamos, pregamos, fazemos isso e etc., nós podemos perder. Oh, Senhor, muito obrigado por eu ter essa chance de exercer algo na casa de Deus. Isso é um cristão honrado. Ele já entende que pela oportunidade de servir Jesus, de ser chamado servo de Deus, isso já é um peso de honra muito grande. Mateus 20, 28, Jesus disse, eu não vim para ser servido, eu vim para servir, é isso? Bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir, para dar sua vida em resgate de muitos. E é isso que muitos homens e mulheres de Deus estão fazendo aqui. Servindo. Outro ponto importante, número 2 aqui são 5 e eu encerro. O cristão honrado, ele sabe honrar os que estão acima dele e os que estão sob sua liderança também. Ok? Eu sei honrar quem está acima de mim e sei honrar quem está sob minha autoridade. Porque a honra vem de cima. Toca lá no mais simples lá. Aí vem de lá e vai subindo para cá. Ela é recíproca. Trabalha na lei da reciprocidade. Hebreus 7:7. O maior
abençoa o menor. Hebreus 3,17 diz que nós devemos saber reconhecer os líderes que Deus colocou sobre nossas vidas. E para avançar, número 3, cristão honrado. O cristão honrado, um homem de Deus, a mulher de Deus, você pode ver que todo cristão ele tem um tipo de liderança, ele exerce isso aí. Porque quando as pessoas estão oprimidas, no mundo, perdidas sem Deus, ela procura quem tem Jesus. Pode ser o cara mais rico. Essa semana eu encontrei um cara milionário, e ele está desesperado pela empresa dele, e ele bateu na porta da mãe, que é crente, bem simples. Ora por mim, mãe. Ora por mim, mãe. Essa oração tem muito poder, tem muito efeito. Então as pessoas, pode ter dinheiro que for, mas na hora do sufoco elas vão procurar aqueles que têm Jesus na vida. É você. Então acaba exercendo tem um cunho de liderança. Então esse é o terceiro ponto de um cristão honrado. Ele guia as pessoas em temor e não manipula em terror. Vou repetir. Guia em temor, não manipula em terror. Meu Deus, eu exerço um pouco de influência dentro da minha igreja e começo a manipular pessoas. Não, eu tenho que guiar em temor a Deus. Temor, como é que nós vamos andar aqui nesse ministério? É assim, tá bom, tá na escritura, tá, então vamos. Temor. E não manipular com religiosidade, com terror. Não precisa disso, não precisamos. Inclusive, gente, isso aqui eu posso deixar para a semana que vem. Não cabe aqui agora isso. Número 4. Isso aqui é lindo, ó. Eu vou encerrar bem, tá? Cristão honrado tem prazer pela causa que serve. Tem prazer. Vamos lá, 2 Coríntios 12:15. Tem prazer pela causa que serve. Cara, você está servindo o Senhor Jesus aqui. Em que causa? Você tem que ter prazer. Tem que ter prazer. Ó, eu de muita boa vontade gastarei, me deixarei gastar pelas vossas almas, ainda que amando-vos cada vez mais, seja menos amado. Sempre aqueles que estão em Cristo Jesus vão avançar. Eles vão amar mais e serão amados menos. É normal. Se isso aconteceu com esse príncipe de Deus, o apóstolo Paulo, não vai acontecer conosco. Agora, entre nós, no princípio da honra, nós temos que ter prazer pela causa que estamos servindo. Povo de Deus, com humildade, eu falo isso diante de Jesus. Tenha prazer nessa causa nobre do Evangelho aqui nessa cidade. Tenha prazer de servir Jesus na igreja que você congrega. Tenha prazer. Meus amigos aqui, eles falam assim: rapaz, mas como é bom o culto aqui em nossa igreja. A minha filha fala: pai, não quero ir para a igreja nenhuma, não, só quero ouvir o Senhor. Eu falei: olha que bom, por quê, filha? Prazer te ouvir. Isso é raro, o filho dos pastores ouvindo eles hoje, querendo só ouvir os pais, porque elas me veem dentro de casa. Um dia eu perguntei para minhas filhas: o que é que vocês veem em mim, hein? Vocês gostam de me ver pregando? Eu vejo Jesus, pai. Não é pelo que o Senhor prega, não, é pelo que o Senhor é. Vejo Jesus. A honra vem, permeia, e depois volta. Obrigado, Senhor Jesus, por essa igreja aqui, Nova Esperança. Ter prazer, mesmo em aflição. Salmo 91:15. Tu me clamarás no dia da angústia, da aflição, mas eu te livrarei e te cobrirei de honra. Então vai vir um manto de honra sobre nós. Mesmo em aflição, tenho prazer de fazer isso. Mesmo em aflição, oh Deus, obrigado. Essa palavra glorificarei, você viu que glória e honra andam juntos? Aqui está, glorificarei, e outros te cobrirei de honra. Em nome de Cristo Jesus, que haja um manto de honra sobre essa comunidade maravilhosa. Mesmo em meio à aflição, nós vamos clamar: Deus nos livra das aflições e nos cobre com o manto da honra. E quem quer entrar debaixo desse manto de honra aqui hoje? Ter prazer, prazer pela causa de Deus, do Mestre. Prazer por uma causa honrada.
Outro ponto, eu nem preciso falar que esse aqui é tão maravilhoso. Deixa para a próxima. Pessoa honrada tem prazer nas coisas de Deus. Essa aqui é uma igreja de quem? De Deus, tenha prazer nela. Tenha prazer de apresentar Jesus para essa cidade, de convidar as pessoas para o culto. Tenha prazer de trazer as pessoas para serem discipuladas, de vê-las sendo batizadas para o reino de Deus. Tenha prazer de ver os homens aqui na costelada se convertendo em Cristo Jesus. Tenha prazer de ver a igreja de Jesus crescendo e multiplicando, sabe? Avançando. E você fazer parte disso. Eu faço. Você sabe que eu faço parte do crescimento da igreja de vocês aqui? Faço parte. Pastor, eu fui visitar o pastor da igreja CIA, pastor Gesso. Ele falou assim: vem tomar um café comigo. Fui lá. Preciso falar algo para você. Fala, meu amigo. Eu fiz conferências honra lá. Ele falou: você sabe que o crescimento da nossa igreja, você faz parte dela? Eu falei: como? Anos atrás você veio aqui e falou para a pastora Karina, minha esposa, fala para o pastor Gesso que é para ele ouvir o Randy Clark. Você deu a ciência de palavra e falou o nome. Eu falei: é verdade, foi isso mesmo. Eu fui. Fui buscar uma mentoria, fui buscar uma unção. E nós crescemos. Você é um homem muito especial para a nossa igreja. Falei: amém, que bom fazer parte desse crescimento. Que bom fazer parte aqui do crescimento da comunidade. Aí agora vão fazer um culto no estádio de futebol com o Randy Clark. Aí eu falei: o senhor lembra da palavra 7 anos atrás, pastor Gé? Sim, me apresenta então para o homem com o maior prazer. Tem planta? Prazer, fazer, prazer. Eu vi a glória de Deus vindo sobre eles, eu vi a glória de Deus vindo sobre vocês, eu tenho prazer em ver isso. Mas aí, é por isso que nós temos que pendurar no gancho toda a carnalidade, mergulhar no Espírito e trazer essa essência de honra, porque eu quero esse manto na minha vida, custe o que custar, vocês entendem? Prazer em ver as coisas de Deus fluindo no coração das pessoas. Por favor, fique em pé, encerro. Pastor, eu tenho um prazer de terminar o culto e ir para casa. Também. Também faz parte. Né, Zé? Faz parte. Mas digo para vocês, eu tenho mais prazer em ficar ouvindo. Obrigado, Senhor Jesus. Muito obrigado. Glória ao teu nome. Glória ao teu nome. Foram alguns apontamentos com diretrizes exatas. Para ponderar e se render a isso, sabe? Qual o segredo da palavra de Deus funcionar na vida da gente? Ouvir e praticar. Não tem outra coisa, é ouvir e praticar. Então, como tem um manto de honra liberado da palavra, eu quero fazer um convite a todos aqueles que debaixo dessa palavra quer mergulhar. Ou quer estar coberto. Te cobrirei de honra. E lhe mostrarei a minha salvação. Você que ouviu as escrituras, a palavra, ponderou no seu espírito, eu não precisei fazer alarde nem manipular vocês não, palavra pura. E deseja de coração que a sua casa, a igreja, o ministério, os projetos que tem a igreja local, tem esse manto de honra. Se você deseja isso, que venha esse manto de honra sobre vocês. Pastor, vai diminuir as pelejas? Vai não, diminui não. Mas nós temos honra que nos protege. Os embates até aumenta, porque você quer andar alinhado. Né? A desonra vai querer vir, aí nós temos que falar contra a desonra também. Vamos reservar um dia para isso. Mas todos aqueles que querem
está debaixo do manto da honra. Eu quero fazer uma oração com vocês, uma oração intercessória. E se você ouviu, de alguma maneira, algo do Espírito Santo, falou genuinamente ao seu espírito, ao seu coração, e você conseguiu ponderar, e se certifica que isso é de Jesus para a sua vida. Porque para mim é. Eu convido você a sair do seu lugar e vir à frente com a sua família. E fazer uma aliança com a palavra que você escutou. Porque palavra honra, eu nunca saio de igreja nenhuma sem chamar alguém para fazer uma aliança com a palavra da honra. Não, qualquer lugar. Pode ser igreja tradicional, pentecostal. Venha fazer aliança com o que você escutou. Venha fazer uma aliança com o que você escutou. Jesus falou, seu coração falou, então eu vou fazer uma aliança com o que eu escutei. Eu quero a minha vida, a minha igreja, o meu ministério com o manto da honra na minha vida. Eu quero viver isso aí, ó. Quero aprender mais. Quero honrar. Quero ser honrado. Não vou rejeitar a honra de Deus na minha vida. Vocês entendem? Eu não preciso provocá-la, eu só planto. Eu lanço a semente, ela flui. Obrigado, Senhor Jesus. Ó, por exemplo, eu ganhei 5 veículos. Ganhei. A pessoa chegou e deu assim, ó, nunca pedi. Como que faz uma pessoa do nada vir e toma um carro? Ninguém dá nada para ninguém se de cima não for liberado. Aí sabe o que é que eu peguei? Os 5 veículos que eu ganhei? Eu ofertei no reino de Deus. Vou ofertar também. Exceto o Fusca. O Fusca ainda tem até hoje. O pastor Roberto já sabe dessa história.